para mim. É assim que Deus faz. Porque quando Deus abre a porta, Deus abre completo, queridos. Deus é tremendo. Deus é maravilhoso. E às vezes Deus abre uma porta quando você menos espera. Quando você menos espera. Porque esta porta que Deus está abrindo hoje, foi uma porta que Deus já falou há muito tempo atrás. Vocês entenderam? Deus não faz nada de surpresa, irmãos. Para Ele, tudo para Deus é programado. Pode ser que para Deus, olha, foi surpresa. Mas para Deus não. Porque Deus sabe como trabalha. Na nossa vida, na minha vida. Eu posso ouvir um glória a Deus? Aleluia! Então esta é a porta que Deus abriu para você, marido. A oportunidade que Deus está criando agora. Para que você invista. E faça isso. E que você também não perca a oportunidade, Mauro. Amém? Porque isso é de Deus. Para a sua vida, através da sua mãe. Glória a Deus. Aleluia. Há uma unção nesta noite. Há uma unção nesta noite. Porque a porta que Deus abre, irmãos, a porta que Deus abre, a porta que Deus abre, a porta que Deus abre, ninguém. Ninguém. Só Deus pode fechar essa porta. Só Deus, porque Ele tem poder de fazer isso. Quando Deus dá uma palavra, só Ele tem poder de tirar a palavra, ninguém mais. Nem o diabo, nem você. Nem você. Ah, mas o sujeito errou. Mas Deus sabe usar o tempo oportuno para que você se levante e a palavra se cumpra na sua vida. Porque às vezes você fala assim, puxa vida, Deus prometeu tanta coisa para aquela pessoa, mas ela saiu da posição. Querido, pode ser que no seu tempo, que se chama... Como é que é o nome do tempo nosso? Não. Cronos. Pode ser que no seu tempo, Cronos, 1, 2, 3, 4, janeiro, fevereiro, março, 1985, pode ser que nesse tempo seu não aconteça nada mais no Kairós de Deus, porque esta palavra quer dizer tempo oportuno de Deus. As coisas vão acontecer. Elas vão acontecer. Primeira verdade que eu quero trazer esta noite. Às vezes as portas ficam um tempo ou muito tempo fechadas. Não é verdade isso? Puxa vida, Senhor, o Senhor disse que a porta ia se abrir, mas por que o tempo, a porta está fechada durante tanto tempo? Nós encontramos, irmãos, passagens das Escrituras Sagradas de portas que foram seladas, foram fechadas e ficaram fechadas durante muito tempo. Quando as muralhas de Jerusalém caíram. E Deus levantou Neemias para o quê? Levantar as muralhas e as portas serem o quê? Abertas. Repita comigo, Deus está restaurando as muralhas da minha vida. E com isso, portas serão abertas. Como é que você quer que portas estejam abertas se as muralhas caíram? Se as muralhas foram destruídas? Muralhas aí significam vidas, a sua própria vida. E a porta significa a oportunidade da sua vida no seu coração que Deus vai abrir de novo. Às vezes passa muito tempo, irmãos. Deus tem um propósito. E às vezes, Deus tem coisas sigilosas para abrir na hora certa. A porta está fechada, você não ouve Deus falar. Você ora e você não ouve Deus falar. Você jejua e você não ouve Deus falar. Você vem ao culto e você não ouve Deus falar. O profeta é usado para quem está à sua direita, para quem está à sua esquerda, mas você não ouve Deus falar. É porque Deus tem coisas sigilosas para falar na hora certa
no momento certo. É assim que Deus faz. Vou te dar uma experiência. Um dia eu estava aqui tendo uma imersão, o fogo estava descendo, e o Carlos estava sentado lá atrás, e Deus começou a usar profetas aqui para as pessoas, e ele falou assim: Senhor, fala comigo, e Deus não falou com ele, e ele voltou para o restaurante, e lá no restaurante ele falou assim: eu vou lá no culto à noite para o encerramento da campanha, e chegou, ele não pôde vir porque o rapaz não foi trabalhar, mas quando Deus tem que falar, Deus fala. Entendeu, Carlos, como é que Deus faz? Entendeu, Carlos, como é que Deus faz? Entendeu, Carlos, como é que Deus faz? Sabe o que é que Deus fez? Deus trouxe uma pastora conhecida no YouTube, todos vocês conhecem essa pastora, e ela foi pregar numa igreja, chegou lá, Deus disse: você não vai pregar aqui hoje. E ela não pregou, uma igreja grande aqui na cidade. Estava ela e umas 10 pessoas, e elas saíram, estavam com fome, e foram, e passaram, chegaram, já era 11 e pouco da noite, e já não tinha mais comida para servir, e chegaram e falaram o seguinte: tem alguma coisa para comer? Olha, eu vou ver o que tem. Só tem isso, serve? Serve. E eles sentaram. E quando terminou, ele compartilhou: pastor, não era nem para estar hoje aqui, era para estar no culto. E Deus trouxe uma palavra profética para a vida dele. Qual foi a palavra, cara? Fala alto aí. Deus falou só coisas que você e a sua esposa sabiam. E orando sobre aquilo, ele está falando, eu estou contando, você que está me vendo aí. Aí ela falou: não era para eu pregar na tal igreja? Deus falou que era para pregar para você aqui hoje. Porque eu também sou profeta de Deus. Aonde ele estava era para o quê? Para aguardar e ajudar. Seria como cesta de pão e de peixes. Deus deu esta palavra para ela nessa madrugada, cara. Para a pastora Ceia. Quando Deus liga as coisas, Deus vai linkando. Deus vai linkando esta palavra, Deus deu para ser essa madrugada. A palavra que Deus te deu naquele dia lá, Deus deu para ela de madrugada. É sinal de que Deus está no controle de tudo. A porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Um jovenzinho sustentou a multidão toda com a bênção. Às vezes, a porta está fechada, é porque Deus está em silêncio. Na hora certa, Ele vai falar coisas só para você. Na hora que o crente precisa entender a dimensão da porta e esperar. Irmão, o crente precisa entender isso, que dimensão de porta, e porta daqui para nós é oportunidade, é coisa aberta, é providência de Deus. Nós precisamos entender isso numa dimensão espiritual e se preparar para isso. Porque na hora que Deus vem, irmãos. Nós acabamos de cantar o hino aqui, o penúltimo hino. O leão que ruge. Livro do profeta Amós. Se prepare para o rugido do leão na sua vida. Irmãos, o crente precisa entender que a dimensão da porta e se preparar são portas espirituais.
E quando elas vêm numa dimensão poderosa da nossa vida, que toca em toda a nossa vida ministerial, do trabalho, dos dons espirituais, na vida de oração, na vida de consagração. Quando Deus vem mesmo. E Deus vem com multiplicação em todas as áreas da nossa vida. Deus vem. O crente precisa se preparar. Sabe para quê, irmãos? Porque quando uma porta se abre, você tem que entrar e avançar. Por que muitos crentes ficaram parados no mesmo lugar? Porque a porta abriu e você não atravessou a porta. A oportunidade veio e você não pegou a oportunidade. Está dando para entender, irmãos? Você que está em casa está dando para entender? Ah, Senhor, abre uma porta, a porta abriu e você não foi. Agora eu quero dizer para você, na hora que você passar, avança. Não fica parado não, avança. Não fica parado não, avança. Jesus disse, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, aleluia, ele achará pastagem e se alimentará. Tem que avançar. Tem que avançar. Tem que entender, tem que estar no Espírito para entender o que Deus quer da sua vida. É por isso que você tem que estar ligado. Tem que estar ligado. Deixa eu dar um conselho para você. Antes que você pergunte para mim o que Deus tem na sua vida, pergunta direto para Deus o que Ele tem na tua vida. Irmãos, para você perguntar para mim, você deve gastar de carro 5 minutos para sair da sua casa e na minha casa. É muito fácil. Só que para Deus é um pouco complicado, um pouquinho mais. É joelho, é oração, é leitura da palavra. Isso requer estreitamento de relacionamento. O que Deus quer comigo? Por que esta porta abriu? Eu agora preciso entrar numa dimensão do Espírito. Então, nesta noite, eu quero trazer uma palavra para você de exortação. Você vai me ajudar a exortar o irmão que está do seu lado. E você que está em casa. Vocês vão falar para quem está do lado de vocês e eu vou falar para você que está em casa. Vamos lá. Isalé, você que está sozinho aí, senta com alguém, fala com alguém, olha para alguém aí. Bora, Isalé, dá um jeito aí. Corre aí. Aleluia. Olha lá, Geraldão. Preste atenção, Geraldo. Aquilo que eu vou falar, vocês repetem. Repete comigo. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Entenderam, irmãos? Amém? Aplauda o Senhor mesmo, tem que aplaudir mesmo. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Vai orar, vai jejuar. Vai dobrar o joelho, vai ler a palavra, entra na dimensão do Espírito para saber o que Deus tem para a sua vida. Irmãos, as palavras de Deus, elas aparecem assim na nossa vida. É um hino, é um texto, é a palavra de alguém, é uma experiência que você tem na rua, ou tem no trabalho, é Deus falando. O apóstolo Paulo diz, há diversos tipos de vozes no mundo e todas elas têm um sentido. Procure estar ligado para entender o sentido de Deus. Tem portas que Deus fecha e ninguém abre. Aqui então o discernimento tem que ser maior ainda. Não tem uma expressão malhado em ferro frio? Tem gente que está a vida inteira malhando em ferro frio porque não sabe discernir que a porta está fechada para ele em determinadas áreas da sua vida. É uma guerra contra os seus projetos e os projetos de Deus.
Isso aqui é profundo. Ai, então Deus, eu queria tanto. O que você queria? Você queria o que Deus quer para você? Ou você queria que Deus quisesse aquilo que você quer para você? Eu quero o que Deus quer. Eu quero que Deus queira aquilo que eu quero. Um dia, os discípulos de Jesus chegaram para Jesus e falaram assim: Senhor, João Batista ensinou os seus discípulos a orarem. Ensinou. Ensina-nos também a orar, Senhor. Olha que coisa. João era profeta, era mestre. E estava ensinando os seus discípulos o segredo da oração. Senhor, já que nós estamos seguindo o Senhor, ensina a gente a orar, Senhor. Ensina. Vamos lá. Vamos lá comigo? Pai nosso que estais no céu. Está orando aí atrás também as duas aí? Vamos lá. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como é feita no céu. Hoje alguém me disse, antes de nós virmos para casa, que o padrão não é da terra para o alto, é do alto para a terra. Alguém lembra que foi que eu disse isso hoje? E o negócio começa lá em cima, não aqui embaixo. O padrão é lá em cima, não aqui embaixo. Não é de baixo para cima, mas é de cima para baixo. Lembra, Suzana, que você me disse isso hoje dentro do seu quarto? Vocês entendem o que eu quero dizer, irmãos? Diga assim comigo: eu me rendo. Eu jogo a toalha. Não é tão bom jogar a toalha sem receber um nocaute técnico? É ou não é? Está resistindo, meu Deus, vai, tá bom, filho. Vou botar só no queixo agora. Toca! Eu me. Portas foram abertas. Oportunidades foram criadas. Segunda verdade nesta noite. A porta que Deus abre outras portas. Amém? A porta que Deus abre outras portas. Porque portas são o quê? Oportunidades. Às vezes você conhece alguém que abre uma porta para você no trabalho. Aí quando você chega lá, alguém falava assim: cara, eu precisava de alguém igual a você aqui dentro. Mas eu tenho um amigo também que precisa do seu serviço. Aí quando você vai no seu amigo: cara, tu conhece alguém que trabalha nisso? Pô, eu tenho um amigo meu lá no trabalho que trabalha assim também. Então portas vão abrindo outras portas. Oportunidades vão abrindo outras oportunidades no reino de Deus, queridos. Uma sala com várias outras portas. Isto é uma dimensão do reino de Deus nesta noite. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aqui tudo é dimensão do reino de Deus hoje. Se Deus abriu a porta para você pregar para um, sabe o que vai acontecer? Aquele um vai chamar outro para ouvir aquilo que você pregou. Já não é mais um, agora são dois. E às vezes você não entende que foi Deus que abriu uma porta para que outras portas fossem abertas na sua vida. Irmãos, essa noite aqui é uma noite profética. Eu quero dizer para você: não feche a porta que Deus abriu para você. Segundo, atravessou a porta, não regrida.
Avance. Avance. Fala para o teu irmão. Irmão, o Espírito de Deus está tocando no meu coração. Fala para o teu irmão, avança. Sacode ali, pelo amor de Deus, avança. Uma porta aberta consiste, preste atenção, uma porta aberta consiste em permitir entrar em contato com os setores da empresa sempre que você achar necessário. Abriu a porta? Eu acho que é necessário isso aqui. O que você vai fazer? Vai dobrar o joelho. Senhor, vamos conversar aqui acerca do que está acontecendo aqui embaixo. A minha visão é essa. Qual é a tua visão, Senhor? Porque numa empresa, quando uma porta se abre, tem alguém acima de você. Tem alguém acima de você. Às vezes uma conversa informal. E aquilo que você acha informal são oportunidades que Deus está te dando para que você ouça palavras de revelação para a sua vida. O que é que Deus ia conversar com Adão todos os dias na virada do dia? Era uma conversa informal ou não era, irmãos? Quantas das vezes nós estamos sentados numa mesa tomando um café, numa conversa informal, daqui a pouco aquela conversa informal começa a se transformar numa conversa bíblica, espiritual, e daqui a pouco Deus está trazendo revelações para a nossa vida e vira um momento espiritual poderoso na nossa vida. É por isso que Paulo diz que quando vocês se juntarem para falar, fale entre salmos e cânticos espirituais. Não em outras coisas. Assim foram os dois do caminho de Emaús. Porventura, não nos ardia o coração quando ele falava. E às vezes a conversa informal é para tirar dúvidas, relatar um problema ou pedir a direção. Senhor, vamos sentar, vamos conversar, me dá a direção. Agora preste atenção. Se você pedir direção, opa, não entra nessa de querer que Deus fale contigo e você jogar as pérolas ao chão. Pediu para Deus falar, Deus está falando. Vai fazer o que com a palavra de Deus? É sério. Isso é muito... Posso ouvir glória a Deus? A porta que Deus abre, abre outras portas. A porta que Deus abriu para a saída do Egito, Deus não abriu uma porta para a saída do Egito? Alguém lembra o nome dessa porta? Uma porta que Deus criou? Olha o discernimento, olha a inferência bíblica. É por isso que na hora que você estuda a Bíblia tem que ter inferência, dedução espiritual. Como se chama a porta que Deus abriu para o povo sair do Egito? Hã? Não. Hã? A porta que Deus criou para o povo sair do Egito chama-se Páscoa. 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 Amém? Chama-se Páscoa. Olha, Moisés, o negócio é o seguinte: junta todo mundo num banquete na casa de vocês, assim, 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 pega o animal, imola o animal, e o sangue do animal passa nos umbrais da porta, porque o anjo da morte vai passar, e na hora que ele vê o sangue na porta da casa de vocês, ele vai passar direto. A palavra êxodo quer dizer o quê? Saída. A palavra Páscoa lembra alguma coisa? Jesus é a nossa Páscoa. Nos tirou da terra do Egito, da escravidão. Agora veja só. A porta que foi aberta para sair do Egito, abriu outra porta.
Para quê? Para entrar na terra de Canaã. Agora preste atenção. Moisés diz que Deus tirou o povo com um braço forte, amém? Nossa, graças a Deus. Não tem mais dúvida, não tem mais problema. Aí o Senhor, lá no capítulo 14 do livro de Êxodo, leva o povo para Pirairote. O Pirairote. Sabe o que quer dizer a palavra Pirairote? Beco sem saída. Mas toda vez que Deus abre uma porta, Ele abre outras portas. Porque a dimensão da bênção, ela vai aumentando dia após dia. A dimensão do livramento vai aumentando dia após dia. A dimensão da revelação vai aumentando dia após dia. A dimensão das portas vai aumentando dia após dia. Tirou o povo do Egito, agora eu quero botar vocês na terra prometida. Mas vocês vão ter que passar o quê? O mar. Senhor, trouxeste-nos aqui para quê? Beco sem saída. Irmãos, quando Deus abre uma porta, não existe beco sem saída. Você pode até olhar. Nossa, tem uma parede aqui. Deus diz que tem uma porta aqui, e eu só estou vendo uma parede. Deus diz que tem uma porta, mas eu estou vendo a parede. Sem saída. Aí Moisés foi falar com Deus. Deus disse, Moisés, não é hora de orar, não. É hora o quê? De atravessar. É hora de quê, irmão? De atravessar. É hora de atravessar a porta. A gente está falando o quê, irmão, de aqui hoje? É hora de atravessar a porta. Porque o Deus disse, a porta está aberta. O Senhor está fechado. A porta está aberta, você não está vendo não? Você está dizendo, é um beco sem saída. Que beco sem saída, rapaz? Porque a porta que eu abro, abre outras portas. Não, vocês estão ligados? Estou entendendo a palavra de Deus? Digo amém. Terceira verdade. A porta que Deus abre tem a ver com dimensões espirituais. Tudo na vida do crente tem a ver com dimensões sobrenaturais. Ou você acha que as portas que se abrem por causa da sua capacidade. Eu sou capaz. Eu fiz rabo. Eu fiz quebra. Eu estudei não. Eu. Você pode ter estudado um. Se o diabo quiser, ele vai fechar a porta. Pode ser quem você coisa na vida do crente. É dimensão sobre. É dimensão espiritual. É por isso que às vezes você fala, caramba, que não tem. Segunda série, a terceira. O cara abre a boca. Parece que o céu desce, a igreja. Por que tem tanta sabedoria? Por que tem tanto conhecimento? Como é que um homem desse é usado? Como é que uma mulher dessa é usada? A dimensão do espírito. Jacó foge do seu irmão Esaú. Amém?
Pode que ele cometeu um erro, mas ele tinha uma promessa. Que às vezes a gente só lembra do erro de Cafó, mas não lembra da promessa no ventre de Isaac. Não é verdade isso? A gente esquece da promessa. Depois vocês vão ler a Bíblia. Não vou ficar gastando tempo aqui. Mas Deus fez uma promessa. Seria cabeça. Ele vai nas andanças. Aí um dia, tem o capítulo 28, 10 a 15. Ele dorme. Aí ele tem o que, irmão? Uma revelação. O que é que ele viu na revelação? Mas para que serve uma escada? Quem está embaixo sobe, quem está em cima. Jacó, a partir de Bersebe, foi até Arã. Chegou a um certo lugar onde passou a noite, porque o sol já se tinha posto. Jacó procurou uma pedra que lhe servisse de travesseiro para descansar a cabeça. E ele sonhou que havia uma escada que ia da terra até o céu, e os anjos de Deus subiam, desciam pela. O Senhor estava, disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, seu pai Isaac. Darei a você, aos seus descendentes, da terra no qual você está. Os céus, os seus descendentes serão como o pó da terra. Eles se espalharão para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Todas as nações da terra serão abençoadas por meio de você e dos seus descendentes. Eu estarei com você e o guardarei em todos os lugares para onde você for. Esteja certo que o trarei de volta a esta terra. Não vou desamparar você até que se cumpra. Prometi. Então Jacó acordou e exclamou: certamente o Senhor está neste lugar. Eu até o 18. E ele ficou como ele disse: lugar tremendo. Esta é o quê? É o quê, irmão? Como é que termina o texto? A porta dos céus. A porta dos céus, uma dimensão espiritual. Quem é a porta? Ele disse: eu sou a porta. Jesus é a porta para a dimensão do reino espiritual, para o governo de Deus. O que eu estou dizendo? Porque é a dimensão espiritual. 2 Coríntios capítulo 12, vocês vão entender depois. Aleluia. O Senhor está neste lugar, irmão. Coisa tremenda. Coisa tremenda. Aleluia. Esta vanglória toda pode parecer absurda, mas eu vou cumprir. Vou contar das visões que tive e das revelações do Senhor. Conheço um homem que há 14 anos foi levado para visitar o quê? Depois foi visitar o céu? Através de quê? Através de quê, irmão?
Quem foi que abriu a porta para ele? Jesus, que é a própria porta. Agora veja só. Não me pergunte se no corpo estava lá ou se apenas no espírito, porque eu mesmo não sei. Só Deus é quem pode responder. Semi-arrebatamento. Por isso, ou melhor, mas de qualquer maneira, eu sei que esse homem, se no corpo ou em espírito, não sei, mas Deus sabe, foi levado ao paraíso e ouviu coisas tão surpreendentes que estão além da capacidade humana de descrevê-las e expressá-las em palavras. De qualquer modo, não é permitido contar para ninguém. O que eu estou dizendo nessa noite para você? A porta que Deus abre tem a ver com dimensões, tem a ver com revelações que Deus tem só para a sua vida. Coisas que você precisa saber. Que nem o seu líder espiritual tem capacidade de falar para você. Que vão dirigir a sua vida, nortear a sua vida. Fazer com que você tome decisões. Jacó teve a visão, viu a escada. Ele começou a entender, meu Deus, a vida é muito mais do que a parede. A vida é muito mais do que a pedra. A vida é muito mais do que a igreja. A vida é o reino de Deus. E o reino de Deus é um reino espiritual. Deus quer abrir portas espirituais para você, para que você entenda o reino de Deus sobre a sua vida. Tem coisas que você só vai entender, querido, quando você entrar na dimensão do Espírito. Enquanto você quiser julgar a sua vida pelas leis desta terra, você vai ficar em confusão, vai ficar frustrada. Mas na hora que você entrar pela porta da dimensão espiritual, você vai entender por que determinadas coisas acontecem. Posso ouvir um amém? Estão entendendo, querido? Presta atenção, o Espírito de Deus está falando aí. Está falando com você na sua casa aí. São portas sobrenaturais. Tem a ver com a dimensão, com a ação do reino de Deus, do seu Espírito, dos anjos. Tem hora. Deus é tão poderoso. Deus é tão poderoso. Deus faz de passear. Atos 16, 26. Presta atenção. Paulo sabe. Terremoto. Tem coisa na sua vida que Deus vai precisar agir sobrenaturalmente. Escute o que eu estou dizendo para você, cara. Mas depois você não se espantar. Tem tanta porta fechada na sua vida, uma atrás da outra, porque na hora que Deus mandar o anjo dele, na hora que Deus mandar o poder dele, está entendendo aí, irmão? Todas as portas se abrirão. Está no Espírito, irmão. Está no Espírito. É tanta porta fechada, é tanta coisa que não abre, e você tenta forçar com a mão, e você tenta colocar a sua chave, e você tenta dar um jeitinho,
e a coisa não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Mas na hora que Deus bradar, aleluia, na dimensão do Espírito, de repente houve um grande terremoto violento, que os alicerces da prisão foram sacudidas e todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Na hora que Deus entrar, todas as portas vão se abrir uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Diga comigo, todas, todas, todas as portas se abrirão uma atrás da outra. Digam, uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Porque na vida do crente, forte, são dimensões espirituais que estão abertas. Então hoje, você vai gastar mais tempo orando, jejuando e lendo a palavra. Para entender. Estava deitado, eu e ela na cama. Estava numa luta. Estava adorando o Senhor, Deus mostrou para ela uma porta que se abria, mas a mão, ela abria a porta de cima. Quem estava do outro lado, entendeu? Assim, ó. Vou pegar lá baixo. Deus que estava do outro lado abriu a porta para nós. Aleluia, tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. E hoje nós estamos. Querida, esta noite é profética. Esta noite Deus preparou para nós. Aleluia. Penúltimo. Mais um tempo aí. Muita revelação. A porta que Deus abre discerne o caminho que você tem que ir e aquele que não tem que ir. Porque se tem duas portas aqui, dois caminhos, duas oportunidades, se Deus abre aqui, é sinal que você não tem que ir por ali. Deu para entender? Você queria ir por aqui, mas Deus abriu aqui. Deus está dizendo, meu filho, não vai por ali não, vai por aqui que eu abri aqui. Atos 16. Vou mostrar dentro da Bíblia para você. É porque as coisas que eu prego eu gosto de mostrar dentro da Bíblia. Atos. Versículo 6. De repente houve terremoto da frente, agora o cara pode saber. Seis. Logo depois eles viajaram através das trilhas da galáxia, porque o Espírito Santo tinha dito a eles, para eles, não entrarem na província da área da Ásia, sabe? O que eles queriam? Ir para a Ásia. Vou para a Ásia. O que o Senhor fez? Fechou a porta. Não vai não. Eu quero aquilo para a minha vida. É de Deus. Mas Deus fechou a porta, não. Pode até ser de Deus, mas não para você, para outro, mas para você não. Porque eu não mereço. Não tem nada a ver com merecer, não. Tem a ver com o propósito de Deus todo.
tem a ver com o propósito de Deus, plano de Deus. Vamos lá, próximo. Por isso eles foram pelas fronteiras de Mísia até nós, na província de Bitínia. Porém, uma vez mais, o Espírito de Jesus, o quê? Vou para lá, agora vamos para cá. Aqui vai dar certo. Aqui vai dar certo. Espírito Santo, filho, já falei que não é por aqui. O que o Senhor fez? Fechou a porta. Por que você tem que orar e jejuar e entrar na dimensão do Espírito para não ficar mais dentro de ferro? Para não ficar. É o diabo que fechou, né? Aí o Senhor vai abrir, vai ficar lá um ano. Se tivesse discernimento do Espírito, saberia que foi Deus que fechou. Aí, próximo. Então eles vão tornar a província e desceram as Troas. Naquela noite, Paulo teve o quê? Teve o quê, irmão? E em seu sonho ele viu um homem da Macedônia na Grécia explicando: vem para cá. Mas por que Deus não me dá uma visão? Por que Deus não me dá uma revelação? A pergunta que eu quero fazer na sua é o seguinte: se desprendeu do que você queria para estar pronto para ouvir o que Deus quer? Deu para entender, irmão? Porque às vezes Deus fala assim, não, isso não é de Deus. Não é de Deus. Coloquei no final do ano uma lista de pedidos que eu falei, Senhor, eu quero. Porque está escrito lá na palavra que Deus satisfaz o desejo do coração de Deus. Dia, estava em casa, eu e a Ceira, orando. De repente, a minha filha, Suzana, e a minha irmã Márcia estavam orando na sala de casa. No Rio, na sala de casa do Rio de Janeiro. No apartamento lá da minha mãe. E eu queria ir embora de Taubaté. É verdade ou mentira o que eu estou dizendo? Acabou o tempo aqui, já era. Estou sincero. Aí Deus usou a profeta do outro lado do telefone. Falou assim, pai, não é para vocês saírem daí. Estou falando a verdade ou estou mentindo? Eu estava para ouvir a voz de Deus. Eu podia duvidar de qualquer profeta. Mas como é que eu ia duvidar? Ela poderia dizer assim, tá bom, pai, estou tá certo, você já sofreu tanto aí, já fez tanto, vai embora mesmo. Eu sabia da conversa. É, pai, você já sofreu muito, a pergunta não foi embora. E ela falasse assim, vocês entendem o que eu quero dizer? Vocês estão preparados para ter uma revelação de Deus, que Deus quer da vida de vocês? Eu pergunto nesta noite em nome de Jesus. Isto é uma pergunta séria. Vocês estão preparados para ver a porta que Deus vai abrir? E Deus diz, entra por esta porta.
Isso aqui é sério, irmão. Às vezes, uma oportunidade de emprego, você escolhe, mas Deus é que escolhe para você. Irmãos, nós precisamos entender que nós somos homens e mulheres de Deus, e aonde nós estamos, estamos porque Deus tem um propósito, não é só para sustentar a nossa vida, não, porque Deus é capaz de sustentar o seu povo no deserto, quando não tem porta de emprego nenhum, Ele manda maná do céu e cordonize. Deus não precisa de uma porta de emprego para te sustentar. Ele precisa de uma porta para que você entre, para que você seja testemunho. Se não está fazendo isso, está perdendo a oportunidade. Eu vou repetir de novo aqui. Tem pessoas nesta igreja que Deus escancarou a porta, está abençoando a vida, mas está perdendo a oportunidade. Por último, a porta que Deus abre, revela. Como ele vai. Isso aqui é sobrenatural. Repita comigo, tudo é sobrenatural. Vou mostrar para vocês na Bíblia. Ai, Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom. Vou usar dois exemplos. Primeiro Reis 17, 8, 9. A porta está. Ele vai. Porque você não está vendo. Entendeu? É por isso que a gente entra em desespero. Então veio a palavra do Senhor a Elias. Vá morar na aldeia de Serepta, perto da cidade de Sidom. Ali mora uma viúva que dará alimento a você. E eu dei a ela. Vai para Serepta, lá tem uma viúva lá que ela vai te sustentar. Já dei a orientação toda. Já dei a orientação toda. Vai lá. O que você imagina? Se eu não tenho nada, essa mulher tem mais do que eu. Uma viúva deve ter uma herança, deve ter um dinheiro bom, o marido morreu, ela está lá, é serva do Senhor, Deus vai me honrar agora na terra. Aleluia. Até o 3, né? Até o movimento pentecostal. Deus vai sustentar. O amigo, quando chegou lá, uma fome em Israel, uma seca. E ele mesmo profetizou 3 anos e meio. Chegou lá, eu pedi um pouco d'água para a mulher. Você faz um bolo para mim. Ah, sim. Eu não tenho nada, a não ser um bocado de farinha, um bocado de azeite. Eu vou fazer um bolo. Eu e meu filho vamos comer e vamos correr. Aí o profeta fala o quê?
Primeiro faz para mim. Ok, sobre a tua palavra eu vou fazer. Você entendeu o que é isso? A porta que Deus abre, revela como vai te sustentar de um modo sobrenatural. 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 Repita comigo. Sobrenatural, para que você nunca esqueça. Nunca esqueça. Versículo 14. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha no jarro não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor enviar chuva sobre a terra. A gente aprende outra coisa aqui, que Deus muda os seus modos de provisões para a nossa vida. De qualquer jeito, a bênção vem da onde, irmão? Vem do céu. Oh, é muita coisa. É muita. Segundo Reis, capítulo 4. Segundo Reis 4. Vai comendo aí, gente. Vai bebendo. Primeiro dia. Certo dia, a esposa de um dos discípulos dos profetas procurou ele e disse: seu servo, meu marido, morreu. O senhor sabe que ele era um homem temente ao Senhor. Mas agora os credores vieram cobrar a dívida dele, e eles querem levar os meus 2 filhos como escravos. Era um homem de Deus, trabalhava, estava devendo, morreu. Aí a mulher falou assim: meu Deus, foi maus lençóis, e agora? Aí procura o profeta, versículo: que eu posso fazer por você? Perguntou Eliseu: diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: não tenho nada, a não ser uma vasilha. Vamos lá. Então, vá a todos os vizinhos e amigos e peça que lhe emprestem muitas vasilhas vazias, disse o profeta. Depois entra na tua casa com seus filhos e fecha a porta. Derrame aquele azeite que a senhora tem em casa, vasilha vazia, e vá colocando de lado as que estiverem o quê? Cheias. Então ela voltou, fechou-se em casa com seus filhos, pegou a vasilha de azeite e começou a encher as vasilhas vazias que os filhos iam trazendo, uma a uma, e ela ia enchendo e colocando de lado. Próximo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse aos seus filhos: traga mais vasilhas. Ele respondeu: já lhe entregamos todas, não há mais nenhuma. Então o azeite parou de correr. Ela cerrou e foi contar ao homem de Deus e ele disse: agora vá, venda todo o azeite e pague as suas dívidas. Ainda vai sobrar dinheiro para você e seus filhos viver. Sabe o que é isso? A porta que Deus abre revela como ele vai te sustentar de um modo sobrenatural. É só você estar debaixo da direção. A porta abriu, entra. Porque quando Deus abre uma porta, ninguém pode. Eu quero encerrar minha palavra nesta noite. Abre lá. Apocalipse 3, 7. Agora. Deus é tremendo. Você que está em casa aí, Deus está respondendo para você, hein?
Está respondendo? Então guarda a palavra. Ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve esta carta. Esta é a mensagem enviada a você por aquele que é santo e verdadeiro. E tem a chave. Por que ele fala a chave de Davi? Você sabe quem é que tem a chave de Davi no reino dele? Alguém sabe quem tinha aqui? Quem é que tem a chave de Davi no reino dele? Chamado Davi. A chave do corpo. Era o homem que tinha acesso às finanças. Deu para entender? Por que que abre um fecha, fecha ninguém abre, próximo texto. Suas obras, sei que você não é forte, mas tem procurado obedecer a minha palavra e tem notado. A porta que eu abro, ninguém pode fechar. Sabe por que ela não fecha? Porque quem sustenta ela sou eu. Eu sustento. Deus está dizendo as coisas para você. A porta que Deus vai abrir vai te sustentar. Entra pela porta. A oportunidade que Deus está abrindo para você hoje, em nome de Deus. Tenha discernimento, dobre o joelho, ore e busque o Senhor. Eu quero que você feche o tempo. Chegar em casa, escuta de novo a mensagem. Chega amanhã, vai lá no Facebook Caminho da Graça e escuta de novo a mensagem. Deus está trazendo revelações desta coisa. Deus está mostrando para você como a coisa funciona. Ah, meu Deus! Antes de falar aos outros, o Senhor fala para mim. O Senhor fala para mim. Porque tu és aquele que traz resposta. Tu és aquele que no tempo teu, tu abre uma porta e faz com que estas portas abram outras portas. E nós precisamos estar atentos e nos preparar para isso. Ah, meu Senhor, eu quero estar preparado para outras portas. E eu oro pelos teus filhos nesta noite, para que os olhos do entendimento sejam abertos, Senhor, na vida dos teus servos, em o nome de Jesus. E que esta palavra, Deus, de revelação, pura nesta noite, seja uma resposta na vida dos teus servos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E passem a orar de acordo com a tua palavra e se rendam, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu.
toda surdez espiritual, toda falta de discernimento, toda falta de entendimento, sejam tirados hoje em nome do Senhor. Toda preguiça, espírito de preguiça para não tomar a decisão, espírito de relutância, sejam banidos hoje em nome do Senhor Jesus. Para a glória do Senhor. A igreja diga amém. Amém. Diga amém bem forte. Amém. Vem aqui. Não, vem aqui. Não vem aqui, meu filho. O microfone aqui. Glória a Deus. Tem que ser dito para quem está em casa também, que às vezes precisa ouvir a palavra. Amado, quando abre uma porta, ele abre outras. É o seguinte, em 1989, eu vim para Taubaté junto com o pastor. Eu vim fugindo de uma situação e aceitando um convite que ele me fez para vir para cá. E quando nós chegamos em Taubaté, cansados, que para descer daquele caminhão, né, minha irmã, foi uma tortura. E com as crianças atravessadas nas nossas pernas, nós não podíamos nem mexer dentro da boleia do caminhão. E aí, quando o caminhão entrou, nós fomos morar lá na Flor do Vale. Quando o caminhão entrou na Avenida dos Ipês, Deus me mostrou duas bandeiras, uma de um lado e a outra do outro, branca, salpicadas de sangue. Eu estava sendo assim, nova, convertida, eu conhecia a Bíblia, mas assim, comunhão com o Senhor, experiência dessas coisas, aquilo era novo para mim. E eu fiquei olhando aqui, tanto é que eu não comentei. Quando foi essa semana, conversando com a minha filha, eu contei essa experiência. E aí, irmãos, olha como é que Deus abre portas. Eu era formada e não queria saber de exercer a minha profissão. E eu cheguei aqui no dia do professor, dia 15 de novembro de 1989. 15 de outubro de 1989. E fui fazendo bicos assim, nem procurei escola nem nada, eu não queria ser professora. E o convite para ser professora veio à minha casa, onde eu morava com a minha irmã e o meu cunhado. A escola lá soube que havia uma professora que tinha chegado lá naquele bairro e foram me buscar. E eu terminei a minha profissão, aposentada como professora, e Deus foi abrindo as portas, aqui e ali e acolá. Então, é assim que Deus faz. É só nós confiar. Eu vim atendendo um convite, fugindo de uma situação. Deus mudou toda a minha situação para poder saber hoje que Ele estava naquele plano. Amém? Obrigada. A porta foi aberta. Se não tivesse entrado, desculpe, cuidado aí. Se não tivesse entrado pela porta, pela oportunidade, não teria sido aposentada, a filha não teria sido formada. É assim que Deus faz. Abre uma porta, vai abrindo outra assim. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia! Pastora Sheila, vem aqui, pastora Sheila. Quero te honrar hoje aqui, você vai orar. Esta mulher que aceitou o desafio de vir comigo, minha cunhada veio, naquela viagem tão cansativa, irmãos. Vocês não têm noção. 3 adultos e 2 crianças. Então, 4, é?
É porque ele viajou no espaço dele. Mas eram nós 3 ali com 2 crianças. Na boleia de um caminhão. Vocês não têm noção, irmãos. Como é que nós chegamos aqui em Taubaté? A noite toda. A noite toda. Para Macaé, são 3, né? 3, é. Mas no caminhão. No carro é mais rápido. Agora no caminhão. Não era. Então, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês e para quem está em casa. Para quem quer saber um pouco da minha história. Eu fui forjado, foi no fogo, meu irmão. Eu fui forjado no fogo. É isso que eu quero que vocês entendam. Entendeu? Aqui não tem covarde, não. Aqui tem quem ouve a voz de Deus e enfrenta as situações. Pode ter certeza. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Muito obrigada, meu Deus, por esta oportunidade. Oportunidade de enxergar a porta que é o Senhor na nossa vida. Muito obrigada, meu Deus, porque o Senhor nos ensina a caminharmos por este caminho onde portas são abertas. Ó Deus querido, que durante esta semana os teus servos possam ver milagrosamente portas abertas. Ó meu Deus, esteja com cada um dos teus filhos. Aqueles que necessitam de cura, aqueles que necessitam de libertação, aqueles que necessitam de entendimento da tua palavra. Abra as portas, Senhor. Abra as portas, meu Deus. Muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada por esse momento que tivemos aqui, que nós cultuamos a Ti, adoramos o Seu nome, louvamos e bendizemos a Trindade Santa. Dá-nos uma semana de paz, dá-nos uma semana de sabedoria, dá-nos uma semana, oh aleluia, oh aleluia, oh, aleluia! Oh, meu Deus! Eu estou vendo a rocha abrindo e a água jorrando. Recaramanamasuricanterá. Beba desta água. Aleluia! Mate a tua sede. Recaramachuriga nahanaya. Decanturige nahanamachuriga na. O Senhor é rocha. E é dele que jorra água. Recaramaramanamachure Não perca a oportunidade de beber desta água. É a água que vai sarar. É a água que vai te saciar. Oh Deus. Muito obrigada, meu Deus. Tu és a porta, tu és o maná, tu és a água, tu és a vida. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, meu Deus. Exaltamos o teu nome. Exaltamos o teu nome. Aleluia. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos, não só nesta noite, mas todos sempre. Amém. Crescendo na graça
e no conhecimento de Deus.